Alô, meus amados irmãos, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje eu quero trazer para você um texto extraordinário que todo mundo conhece, mas poucos entendem de fato o grau desse texto. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, vai trazer a oração do Pai Nosso. Vamos ler aqui. Vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, essa oração está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o principal sermão da Bíblia. Fora o sermão escatológico de Mateus 24, claramente falando, é o principal sermão da Bíblia. Ali, no Sermão do Monte, Jesus vai dar direções para que eu e você vivamos, tenhamos uma vida com Deus, tenhamos uma vida de crescimento. E no capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer de quando fizermos esmolas, dar boas obras. E no versículo 5, de quando nós orarmos. Então, nós, crentes cristãos, nós temos que fazer boas obras e nós temos que orar. E Jesus está preocupado com a nossa oração, com a nossa vida espiritual. Tanto é que ele nos ensina a orar. Ele nos dá uma oração modelo. O Pai Nosso não precisa necessariamente ser copiado, meus irmãos. Nós podemos somente nos basear nele para poder fazer nossas orações. E aqui eu quero conversar com os irmãos alguns minutos sobre esse tipo de oração, essa oração modelo que Jesus nos deu e quais são os pontos que ela tem. O primeiro ponto que eu vejo é que Jesus, ele fala que o Pai é nosso. O Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. A família de Deus é muito maior do que o irmão Túlio. A família de Deus é muito maior do que o irmão que está do outro lado. O Pai é nosso. Ele salvou não somente um filho, mas uma multidão de filhos. E ele está no céu. Quando Jesus diz que o Pai Nosso está no céu, ele está dizendo que que o nosso Pai, que Deus o Pai, tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós não podemos chegar para falar com Deus de qualquer jeito. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus, toma cuidado para que você não seja leviano nas suas ações. Quando você for orar, não seja leviano, meu irmão. Tenha reverência a Deus. Ore a Deus com seu coração em reverência. Se prostra diante de Deus. Coloca o seu coração diante de Deus com reverência. Senhor Deus que fez os céus e a terra. Pai, tu és santo. Pai nosso, tu estás nos céus e eu estou na terra. Pai, eu não sou ninguém, como diz o Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4, que é o homem para que dele se lembre e o filho do homem para que se preocupe com ele. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos como uma poeira nesse universo. E Deus está sentado no céu e nós estamos na terra. Temos que tomar cuidado quando vamos falar com o Pai Nosso que está no céu. Ele vai dizer assim: santificado seja o seu nome. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é santo. Então Deus não precisa ser santificado. Deus não tem como Deus ficar mais santo do que ele é. Não tem como Deus perder a santidade dele também. O que ele está querendo dizer aqui nesse segundo pedido? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome significa que Deus precisa ser reverenciado. Nós precisamos santificar o nome de Deus no sentido que nós nos santificamos. Hoje criou-se no meio cristão, no meio evangélico, um defeito muito grande de achar que se pode servir a Deus com o pé no mundo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Ele vai chegar a chamar o crente que serve ao mundo e a Deus de adúltero. Alguém que está adulterando, alguém que tem um marido e está pulando a cerca, alguém que tem uma esposa e está pulando a cerca. A Bíblia vai dizer então que se eu e você não santificamos o nome de Deus, eu e você, nós estamos no caminho errado. Levítico capítulo 20, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Deus é quem nos santifica, mas nós precisamos nos santificar também. Eu não estou dizendo aqui de votos mirabolantes e coisas terríveis que as pessoas inventam de fazer, promessas extraordinárias aí que não dá nem para cumprir. Estou dizendo aqui de você ter uma vida guardada em Deus, uma vida escondida em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: fazei morrer em vós a carnalidade, os vossos desejos. Vocês têm que fazer morrer. Eu e você temos que fazer morrer. Santificado seja o teu nome. Ele vai dizer assim: venha a nós o teu reino. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, cristãos, devemos ter uma ansiedade para que o reino de Deus cresça.
Ultimamente o que tem crescido é o reino do diabo. O reino de Deus tem estagnado, tem ficado estagnado. As pessoas não oram mais para que o reino de Deus cresça. Elas não estão preocupadas mais pelo crescimento do reino de Deus. Eles não estão mais preocupados, não estão mais aí empenhados em fazer com que o reino do Senhor Jesus cresça. Eles não têm mais esse entendimento. Perdeu-se o amor pelas almas. Perdeu-se o amor pela pregação. Perdeu-se o amor pela adoração. Perdeu-se o amor pela palavra de Deus. O reino de Deus não cresce com saúde. O reino de Deus não cresce com vitalidade. A maioria dos crentes está sucumbindo a doenças mentais, psicossomáticas, doenças espirituais, doenças da carne, doenças do espírito, doenças da alma. Essas pessoas, elas estão caindo. Elas estão aí caindo com muita facilidade porque não têm dado atenção ao reino de Deus. A liderança muitas das vezes também não tem dado atenção ao reino de Deus. Está queimando o que essa oração manda fazer. Está dizendo aqui, ó, venha o teu reino, que o seu reino cresça, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Aleluia, glórias a Deus, que Deus possa crescer no seu coração e que você possa multiplicar esse reino dele 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Tá? Por último ele diz assim, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Você percebe, meus irmãos, que os 3 primeiros pedidos, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, estão todos ligados com Deus. Ele não está falando com seres humanos, não está pedindo nada, não está intercedendo por ninguém. Ele está simplesmente falando com Deus. Então eu e você, em primeiro lugar, temos que orar e dar graças a Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa oração. Se eu e você não colocamos na nossa oração Deus em primeiro lugar, então o nosso Deus vira um Papai Noel que serve somente para nos ajudar com as coisas que precisamos. Então dê graças a Deus, louve a Deus, peça para que o reino dele cresça e peça para que ele faça a vontade dele. A pior coisa que Deus pode fazer para um ser humano é fazer a vontade dele. Fazer a vontade do ser humano. Quando Deus faz a própria vontade, quando Deus faz aquilo que ele quer fazer, tudo corre bem, porque a vontade de Deus, como diz Romanos, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ela é saudável, ela é espiritual, ela é transformadora. Agora a vontade do ser humano, meus irmãos, muitas das vezes ela é assassina, é uma vontade maluca, é uma vontade de riqueza, avareza, uma vontade insana, uma vontade que não mede as consequências. Mas a vontade do Senhor é perfeita, ela é suprema, ela está acima de tudo e ela é sempre boa. Amém? Então seja feita a vontade de Deus. Tem muitos crentes que estão dizendo para Deus assim, seja feita a minha vontade. Não podemos, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Amém? Ele vai dizer assim, dá o pão de cada dia para nós. Veja bem, meus irmãos, não é errado eu e você pedir para Deus, tá vendo? Deus não está condenando eu e você a pedir. Jesus está mandando eu e você pedir para Deus aqui, no contrário, né? Ele está mandando eu e você pedirmos para Ele. Pedir para Ele, olha, pede, dar-se-vos-á, buscar e acharei. Todo aquele que bate a porta abre, aquele que busca encontra, aquele que procura acha. Então procure Deus, peça a Deus, implore a Deus, suplique a Deus as coisas. Ele não vai ficar com a mão fechada para sempre. Dá-nos o pão de cada dia. Ele pede para que você abençoe o dia de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque o dia de hoje, meu irmão, nós temos controle sobre ele. O dia de ontem já foi. O dia de amanhã, quem sabe? Quem sabe é Deus. Então, o dia que você tem para viver hoje, o momento que você tem para viver é hoje. Você tem que buscar o pão de hoje, o pão de agora. O momento de comunhão com Deus agora. O momento de restituição com Deus agora. Não tem como você buscar amanhã. Você pode até orar, Senhor, eu tenho um propósito para receber, eu tenho algo para fazer no futuro, mas eu estou orando para esse propósito hoje, porque se eu orar amanhã não funciona, amanhã não vem, amanhã não existe, amanhã só existe quando o dia de hoje passa. Então você tem que orar hoje, Deus tem que te abençoar hoje, tem que te fortalecer hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então eu e você temos que ter esse entendimento, irmãos. Deus pede para que nós peçamos, mas nós temos que pedir hoje, porque o passado já foi e o futuro, Deus quem sabe. Ele vai falar assim, nós temos que perdoar as dívidas dos devedores. E ele pede para que Deus perdoe os nossos pecados, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido, aquele que nos deve. A palavra dever e ofensa aqui no grego é a mesma coisa, né? Alguém que cometeu uma infâmia contra o outro, alguém que fez algo de errado contra o outro. Então, se um irmão chegou e fez algo errado comigo, eu tenho que perdoar ele, mesmo que ele esteja errado e eu esteja certo. E mesmo que eu esteja certo, eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar perdão, irmão. Tem gente que acha que está certo, não precisa liberar perdão, você vai ficar manchado, porque a Bíblia diz que o perdão de pecados carrega um poder extraordinário.
Aquele que perdoa pecados, aquele que encobre pecados e que ama, ele encobre uma multidão de pecados. É como se Deus ele perdoasse os pecados daquele homem através do seu perdão. Então Deus ele quer que eu e você tenhamos um coração perdoador. A Bíblia vai dizer mais, que aquele que vive para o Senhor perdoa os pecados dos outros, porque quem muito é amado, muito foi perdoado. Quem muito é perdoado, muito é amado. Eu e você somos amados por Deus, porque fomos perdoados dos nossos pecados. Então vamos perdoar o irmão que está do nosso lado aí. Nós não somos melhor que ele, né? Nós não somos aí ingratos, nós não somos insanos de não perdoar. Porque a Bíblia está mandando, olha, para Deus perdoar o meu e o seu pecado, nós temos que perdoar o pecado do irmão. Quantas famílias que os irmãos estão brigados, que o pai e a mãe estão brigados, que os filhos estão brigados, que o pai está brigado com os filhos, que os filhos estão brigados com os pais, com as mães e as filhas. Perdoe os seus irmãos, perdoe aqueles que estão perto de você, perdoe aqueles que são família de Deus, aqueles que estão na presença de Deus junto contigo. Não faz isso não, porque muitas das vezes essa falta de perdão vai gerar um coração de amargura. E Paulo fala, olha, tomem cuidado para que o coração de vocês não dê raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela contamina os outros, não contamina só você não, contamina quem está perto. Tudo que você faz, tu reclama, tu blasfema, e aí as coisas não vão para frente, quem está perto de você fica com aquele sentimento negativo, você adoece você próprio e adoece quem está perto de você. Por último ele fala assim, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal. Quando ele fala de cair em tentação, ele está falando assim, de que Satanás venha nos tentar com algo. Nós temos que pedir a Deus para que ele nos livre da tentação. Deus tem que nos livrar da tentação. E eu e você temos que fazer o seguinte, meu irmão. Nós temos que, em nome de Jesus, parar de correr pro capeta. Porque não adianta você pedir para Deus te livrar do diabo se você é o primeiro a pular na tentação. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou homem. E a Bíblia diz que eu não posso adulterar. Mas eu vou ficar olhando foto de mulher? Eu vou ficar olhando as coisas de trem errado para mim poder ver? Não, meus irmãos, claramente que não. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque se eu ficar olhando, eu vou ser tentado. Se eu estou sendo tentado, eu que estou buscando fazer o que é errado. Então, a tentação pode até vir, mas eu não sucumbo a ela. Agora, eu não posso procurar a tentação com as minhas próprias mãos. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa que foi fumante a vida inteira, largou de fumar. Ele vai ficar vendo a pessoa que está do lado dele fumando, meu irmão? Não vai, né, meu irmão? Ele vai sair de perto daquela pessoa. Ou vai ficar lá perto olhando. A pessoa que usou cocaína a vida inteira vai ficar perto de alguém que está cheirando cocaína? Não pode, meus irmãos. Ele tem que sair de perto dele, porque ele vai ser tentado. A carne é fraca, meu irmão. A carne é fraca. Você tem que pensar nisso. Você tem que fazer algo para que você não seja tentado. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não adianta você ficar lá, Jesus me ajuda. Não, você tem que sair de perto. Racha fora daquilo ali. Sai de perto daquilo ali. Então você precisa entender que você tem que estar livre da tentação. Tanto porque Deus te livra, como porque você se livra também. Você tem que buscar sair de perto disso aí. Ninguém pega os outros e enfia um cigarro na boca do outro. Ou faz isso. Não. Né? Então assim, a gente tem que ter um pouco de entendimento, um pouco de jogo de cintura, de equilíbrio aí na palavra de Deus. E se você cometer um pecado, fazer alguma coisa errada, lembre-se que 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz que nós temos um advogado poderoso que pode cobrir os seus pecados com o sangue dele, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele diz assim, mas livra-nos do maligno. Irmãos, isso aqui é importante. Você precisa orar contra o inimigo. A Bíblia diz que o inimigo está rodeando você como um leão, buscando oportunidades para comer você vivo. O inimigo está ali te cercando. O inimigo tem muitas artimanhas para fazer você cair nelas. Artimanhas de acidente, artimanhas de homicídio, acidente de carro, cair, bater e machucar, adultério, fornicação, vício, loucura, pensamento de suicídio. Então o inimigo ele tem N maneiras de mandar você para o buraco. Você precisa pedir para que Deus repele o diabo, repila o diabo, né? Lance ele por terra. E ele vai terminar a oração do Pai Nosso dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Deus tem o reino, Deus tem o poder, tem a glória. Deus é supremo, Deus é soberano, Ele merece a sua adoração, a sua vida. Você precisa colocar na cabeça que você tem que adorar a Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória. O reino porque tudo é dele, ele manda em tudo e em todos. O poder porque ele é onipotente, ele é um Deus que está acima de todos, pode contra todos, mas ainda assim prefere nos abençoar. E por último, porque é dele a glória. A honra é dele. Ele precisa ser honrado pela minha e pela sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia e que Deus possa revestir você do poder dele, para a glória dele, em nome de Jesus.